o diferencial na vida de Jabes é porque o Senhor olhou o coração do servo dele. Como é que está o seu coração nessa noite? Talvez você carregue uma bagagem não no seu nome, mas talvez você esteja carregando, durante esse período da sua vida, malas, bagagens e pesos que não pertencem a você. Talvez o seu nome sim seja um problema. Talvez a sua família tenha impingido, colocado sobre você elementos que não são o seu nome, não são bagagens, mas são feridas emocionais que você carrega como um peso. Quem sabe nessa noite você está pedindo a Deus que olhe o seu coração, que olhe a sua oração, como Deus fez com o seu servo Jabes. Eu fico maravilhado porque as escrituras sagradas, elas têm alguns personagens muito interessantes e que são destacados apenas em alguns momentos. Por exemplo, no livro de Gênesis, você encontra Melquisedeque, você encontra em algum outro momento, no Novo Testamento, um Simão Cirineu. Você tem personagens que aparecem, surgem, contam uma história e depois somem. Mas grande parte desses personagens aleatórios, que são pontuais, eles têm uma espécie de pedigree. Tem algum histórico que conta e narra alguma coisa de sua vida. A gente sabe, por exemplo, que Simão Cirineu era da cidade de Cirene, por isso Cirineu, que ele tinha algumas posses. Nós conhecemos a história de Mefibosete, ainda que ele apareça rapidamente, de Melquisedeque, ainda que ele apareça rapidamente, mas Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era um rei. Então nós temos um pedigree, mas o personagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, ele simplesmente surge. E a Bíblia destaca em 2 versículos características desse homem. E o interessante é que da característica dele se destacam algumas questões, mas ele surge sem pedigree. Ele surge sem uma genealogia e num livro de recorte histórico muito amplo. Eu estou falando do livro das crônicas dos reis de Israel, que é dividido em 1 Crônicas e 2 Crônicas. E esse personagem aparece naquele momento, logo no início, surge e depois não se fala mais nele. Mas ele é sensacional. Eu queria que você prestasse atenção, não interrompesse e ficasse ligado na palavra do Senhor, ligada no que Deus vai falar com você. Porque eu tenho certeza que aquilo que Ele tem falado comigo é profundo para nós, para os nossos corações. Aquilo que Deus tem falado aos nossos pastores é para a sua vida. Então se conecte com o Senhor nesse momento, para que Deus fale contigo e você também possa permitir que o irmão, a irmã do lado, ouça a palavra do Senhor nesse momento. Então, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos 9 e 10. E o personagem que nós vamos trabalhar nesta noite, vamos refletir, é Jabes. E diz assim o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. O texto começa dizendo: E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o texto diz: E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que a palavra do Senhor abençoe, como eu disse, a minha vida e a sua vida. E eu sinto que a palavra de Deus nesse texto, ele é diferenciada, porque Jabes, ele, como eu disse, não tem participação em nenhum outro momento da Bíblia, ele não é citado em nenhum outro lugar. Apenas nesses 2 versículos. E como eu disse, ele surge, ele aparece na narrativa no meio de uma história. O livro das Crônicas, ele é um livro histórico, ele narra a genealogia, os feitos dos reis de Israel. E nem sempre são feitos muito primorosos, por vezes são feitos ruins. Mas, por exemplo, nós temos as genealogias ruins e alguns reis que fizeram coisas más aos olhos do Senhor, conduziram a nação a caminhos tortuosos. O livro das Crônicas tem um recorte tão grande que ele sai desde a genealogia de Adão até os filhos de Zorobabel.
que são personagens interessantes, são personagens que marcam a história. Como eu disse, tem genealogia, tem marca, são Pelatias e Jesaías, eles estão registrados no livro de Crônicas, no primeiro, do capítulo 1 ao versículo 3, então você vê que a genealogia está presente, o recorte dos reis de Israel está presente, porque Jabes está ali. E eu quero compartilhar com você 4 ensinos, 4 lições, sobre a oração de Jabes, que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nesta noite, e eu espero que encha o seu coração de alegria, de esperança, porque o Deus de Jabes, que lhe concedeu tudo, é um Deus fiel, e pode lhe conceder os desejos do Senhor para a sua vida. Para tanto, a gente precisa entender o que acontece, a gente precisa compreender o que o texto quer falar. Jabes, ele aparece nesse livro, e ele não tem muita conjectura, não tem muita ligação com nada. O livro de Crônicas, como eu disse, ele já percebe que o reino de Judá não existe, Jerusalém já não é mais a capital, já não é mais uma monarquia, o povo está descrente, o povo está preocupado com a volta do cativeiro. E por que o cronista então vai destacar logo Jabes e nesse início? Por que a Bíblia se preocupa tanto em enfatizar o que esse homem tem de especial, afinal de contas? Eu quero pensar isso com você, porque Jabes, ele tem alguns destaques interessantes, porque ele está nesse meio histórico. O nome dele, antes de dizer para você e compartilhar quais são essas 4 lições, o nome de Jabes é importante. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, e os tratados teológicos, os livros que estudam a Bíblia Sagrada, os homens que se debruçaram sobre ela, pesquisaram que o livro de Jabes, o nome de Jabes no hebraico significa aquele que causará dor. E é interessante porque ele já carregava essa bagagem pesada de ter um nome dizendo ele causará dor, e ele é similar, por exemplo, a Mefibosete, que eu citei há pouco. Mefibosete tem um termo interessante, o nome de Mefibosete, ele tem alguma semelhança com Jabes, porque ele significa semeador da vergonha, ou semeador da dor. E não sei se você lembra, Mefibosete era neto do rei Saul, e ele se torna um aleijado na medida em que, quando a notícia da morte de Saul chega até a casa dele, a mãe que segurava Mefibosete, ela se emociona, e se emociona tanto a ponto de deixar a criança cair, e quando ela cai, ela quebra os pés e fica, portanto, aleijada, e era desprezada na nação judaica, entre o povo de Israel, porque os aleijados eram desprezados naquela época, eram muitos assim. Então Mefibosete carregava esse nome, e somente com o rei Davi é que Mefibosete é convidado a sentar na mesa do rei novamente, porque o Senhor deu dupla honra a Mefibosete pela fé, pelo coração que Mefibosete tinha. Deus restaurou a sua vida. No Novo Testamento nós temos o filho de Timeu, como diria Paulo César Brito, um cantor e pastor, cego há muito tempo, andava em Jericó e por aí vai. O cego Bartimeu é aquele que carregava no próprio nome a sua perdição, porque o nome Bartimeu significava filho da desgraça. E pior, ele morava numa terra desolada, num deserto em Jericó, e na casa de Maquis, em Lodebar, cidade que dizia não a Deus, não há mais Deus, não há mais esperança. Então, esses homens, como Jabes, carregavam no seu nome um peso, uma bagagem muito grande. Mas por que, então, o destaque ali do escritor, do cronista sobre eles, sobre Jabes principalmente? É porque o diferencial na vida de Jabes é porque o Senhor olhou o coração do servo dele. Como é que está o seu coração nessa noite? Talvez você carregue uma bagagem não no seu nome, mas talvez você esteja carregando, durante esse período da sua vida, malas, bagagens e pesos que não pertencem a você. Talvez o seu nome sim seja um problema, talvez a sua família tenha impingido, colocado sobre você elementos que não são o seu nome, não são bagagens, mas são feridas emocionais que você carrega como um peso. Quem sabe nessa noite, você está pedindo a Deus que olhe o seu coração, que olhe a sua oração, como Deus fez com o seu servo Jabes. O que tinha esse homem de especial, meus irmãos e minhas irmãs, era o coração dele. Deus olha justamente o coração, porque o Senhor está mais preocupado com o coração, com obediência, do que com sacrifícios. Sejam eles de qualquer ordem, de qualquer espécie. Aquilo que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. Aquilo que agrada ao Senhor é um coração grato. Aquilo que agrada ao Senhor é um coração convertido, transformado. Um coração que obedece e não um coração que vive sacrificando.
O que fazia a diferença em Jabes e o que trazia a ele esse destaque, num primeiro lugar, é isso, o coração do servo de Deus. Mas quais são as 4 lições que estão contidas e que eu entendo nesse texto, que são relevantes para a minha vida e para a sua vida, que estão na oração de Jabes? Em primeiro lugar, a oração de Jabes destaca que, apesar do seu nome, da bagagem que ele tinha, dele não aparentemente ter pedigree nenhum, a lição que ele tira, a primeira grande lição é: Deus cuida dos desfavorecidos. Aqueles que são olhados marginalizados, aqueles que não têm uma história de vida, ou que têm uma história de vida sofrida, aqueles que não têm um pedigree cristão, mas se converteram a Cristo e passam por dificuldade, e se chamam desfavorecidos, o Senhor olha com cuidado e com carinho. Porque como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículos 26 ao 29, ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas insignificantes deste tempo para trazer confusão aos poderosos, para dizer aos sábios que, segundo os critérios humanos, podem ser muito poderosos, podem ser nobres, mas o poder de Deus se manifesta por meio dos fracos. É por meio daqueles que são desfavorecidos, mas não aqueles fracos que posam de falso humilde, não. Por aqueles que têm um coração quebrantado diante do Senhor. Por aqueles que clamam ao Senhor, como o texto diz, porque quando Jabes, ele invoca o nome do Senhor, significa que ele, com o coração quebrantado, ele busca aquele que é a única resposta, aquele que o apóstolo Paulo escreve: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso, o meu Redentor vive, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse é um coração daquele que invoca ao Senhor. Jabes se achega ao Senhor e por isso ele tem esse destaque, apesar de não aparecer em lugar nenhum, sendo um desfavorecido, porque o seu coração estava inclinado a invocar o Senhor. Será que nessa noite, o que está te impedindo de invocar ao Senhor? Quais são as bagagens que você carrega? Talvez sejam humilhações, talvez sejam orgulhos próprios. Porque nós carregamos bagagens e nos achamos muito desfavorecidos, posamos de falsos humildes, quando nos colocamos numa condição de inferioridade o tempo todo, de vitimismo, de problema, de problematização. Quando nós nos colocamos assim, nós invocamos ao nome do Senhor por interesse próprio, e não porque temos um coração quebrantado, esperamos do favor do Senhor o seu favor. Quando Paulo escreve esse texto aos Coríntios, ele diz que o Evangelho e não as pessoas é que vão envergonhar aqueles que não creem, que ele chama de forte. É o Evangelho que confunde essa loucura do mundo, porque eles acreditam em coisas muito mais materiais, carnais, a solução rápida, egoística, são soluções que o homem dá, o homem está no centro do mundo, mas o Evangelho coloca Deus no centro de todas as coisas, e o homem adorando ao Senhor é abençoado por Ele, e um coração quebrantado o Senhor não resiste, diz a sua palavra. O que é aquele que segue ao Senhor é aquele que invoca o seu nome, que fez a diferença e fez com que Jabes tivesse um destaque no meio de um livro que fala da genealogia dos reis, que não era tecnicamente para ele estar ali, mas Jabes está naquele lugar porque ele quer dizer que os reis de Israel, que converteram o seu coração em maldosos, Jabes tinha uma lição a dar: o meu coração invoca ao Senhor. Eu posso ser quem for, eu posso ter a história que tiver, o Senhor, por meio da sua graça e do seu amor, transforma a minha vida, basta que eu tenha um coração quebrantado. Então a primeira lição é que o Senhor olha para aqueles que são desfavorecidos. O relato de Jabes indica a importância e a relevância de estar de acordo com o que o Senhor quer. Um coração quebrantado é o que ele considera. Em segundo lugar, eu quero destacar que é lícito orar tanto por bênçãos materiais quanto espirituais. Jabes, ele ora, e aqui eu não quero fazer nenhuma teologia de prosperidade, nada disso. Eu quero dizer o que o texto diz, aquilo que nós debruçamos e pesquisamos e entendemos que o Senhor fala conosco. Então, quando Jabes ora, nesse corte de 2 versículos, ele faz uma oração que no primeiro pedido, ele é de caráter material, mas os outros 2 são espirituais. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras e que me livre de todo mal. Mas o primeiro pedido dele é que ele fosse rico, fosse próspero, mas não uma riqueza material para esbanjar diante dos outros, mas uma riqueza da sabedoria do Senhor, da presença de Deus em sua vida, fruto de um coração que o invoca e que anda nos caminhos do Senhor.
O apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, dizendo: pedis e não recebeis, porque pedem mal, para gastar em vossos prazeres. Esse é o problema quando a gente vai destacar e olha que Jabes, ele pede uma coisa material e duas espirituais. A gente foca apenas na questão material, achando que estamos falando de prosperidade. Não. Mas é lícito pedirmos sobre essas coisas, porque na própria oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz: Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Significa que o Senhor vai cuidar de mim e de você, Deus cuidará de mim, cuidará de ti, e de nada sentiremos falta. As minhas fazendas, os meus recursos, são para investimento na obra do Senhor. Aquilo que eu tenho não é para gastar nos meus prazeres, é para investir no reino, é para abençoar vidas, é para compartilhar o Evangelho, é para que a extensão do reino de Deus alcance essas pessoas. E Jabes, quando ele ora sobre isso, ele não pede para ele não pede apenas para ele pede para que esses recursos que o Senhor lhe dará alarguem as suas fronteiras, e alargando as suas tendas, nenhum mal se achegue a ele. O problema é que a gente tem uma visão distorcida e olha para alguns textos que falam sobre questões materiais na Bíblia, a gente se fecha no que os outros falam de forma distorcida, e acha que quando a gente traz algumas questões assim, quando é pregado alguma coisa nessa direção, nós estamos falando de dinheiro. Meu irmão, quer prosperidade melhor do que você ser rico em saúde? Você quer prosperidade melhor do que você abrir os seus armários e as suas fazendas estarem sempre com o sustento do Senhor? Você quer prosperidade melhor do que você sair de casa e retornar em segurança? Você quer prosperidade melhor do que você honrar o seu pai e a sua mãe seguindo a Bíblia e ter os seus dias prolongados? Meus irmãos, isso está no âmbito, no espectro maior, no macro daquilo que é prosperidade. Quando Jabes ora por isso, ele não ora para ele não quer ser um homem rico com muitas tendas, ele quer que a bênção do Senhor, o Deus que ele invoca, o Deus que abençoa os desfavorecidos, chegue até outras pessoas. Quando o apóstolo Tiago diz isso, ele está dizendo que aquela comunidade tem perdido o foco, investindo apenas em si mesmo. Nós pedimos para gastar nos nossos prazeres e nós nos perdemos nos nossos desejos. E aí, quando a gente se perde nos nossos desejos, a gente anda no ritmo da sociedade desse tempo. A gente anda segundo os desígnios de Satanás. A gente começa a ser egoísta com as coisas do reino de Deus. A gente começa a ser egoísta com aquilo que o Senhor nos dá. A gente começa a usar termos como, por exemplo, isso não está nem aqui, eu entendo que isso é importante ser compartilhado. Eu já paguei o meu dízimo. Meus irmãos, está tudo errado. Se a gente pensa assim, está errado. Dízimo não se paga, dízimo se entrega, porque é uma entrega, é uma devolução ao Senhor sobre o muito que Ele tem nos dado. Quando a gente usa essas nomenclaturas, ou quando a gente incorpora isso, significa que há algo de errado, e não é com a Escritura Sagrada, e muito menos com o Deus das Escrituras. É algo que a gente precisa refletir. Quando Jabes fala isso, ele diz assim: olha, o Senhor vai me dar essas bênçãos para que eu alargue as minhas fronteiras, para que a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia se multipliquem e alcancem outras pessoas. Porque, na verdade, o que ele quer é uma oração por essas bênçãos, para que alcancem outras pessoas, para que alcance o Evangelho de Cristo, as bênçãos do Senhor cheguem até outras pessoas, cheguem até aqueles que creem. Em terceiro lugar, eu quero destacar que o personagem principal do texto não é Jabes, mas Deus. Porque quando Jabes começa o texto, ele invoca o nome do Senhor. Em momento nenhum, Jabes diz que a oração dele. Isso aí é um grande problema, porque há pessoas que se acham tão ungidas, que a oração delas é poderosa. E descartam e tiram da equação a presença, o poder e a majestade do Senhor. Quando ele abre o texto, eu insisto, invoca, e Jabes invoca o nome do Senhor, ele coloca no lugar certo na vida dele a presença de Deus. O personagem principal da minha vida, da sua vida, como em Jabes, e a lição que a gente aprende aqui é que o personagem principal das nossas vidas tem que ser o Senhor. Porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E ele encerra dizendo amém, ou assim seja. O apóstolo Paulo reconhece que a posição de honra é do Senhor. Porque quando ele entendia, e quando alguém o exaltava de tal maneira, ele dizia assim, não, isso para mim é um espinho na carne. Ou então ele dizia, não, isso para mim eu considero como esterco.
porque convém que ele cresça, como João Batista diz em João 3,30, e eu diminua. Jabes é destaque nesse texto porque ele coloca Deus no lugar de proeminência. Ou seja, não era Jabes o poderoso, não foi a oração de Jabes que quebrantou o coração do Senhor, não, Deus abençoou a vida de Jabes. Não era ele o poderoso, não era por meio da sua intercessão que as coisas aconteceram. A Bíblia diz que Deus concedeu a bênção a Jabes, e não Jabes que a conseguiu. Isso faz com que a gente entenda que o Senhor é soberano, mesmo diante de uma sociedade em que se vende o homem, como eu disse, no centro das coisas, e que eu resolvo, eu dou conta de tudo. Não, porque se tirarmos o Senhor da equação, pode acontecer aquilo que está acontecendo com os Estados Unidos da América, no que tange a degradação moral. Eles tiraram o Senhor das repartições públicas, tiraram Deus das suas escolas, tiraram Deus dos seus ensinos, e pasmem, algumas igrejas tiraram Deus dos seus ensinos. E com isso a degradação moral atinge a passos largos os Estados Unidos. Meus irmãos, isso não pode acontecer na minha vida e na sua vida. Deus precisa ser colocado no lugar dele, no centro da nossa vida, o centro da nossa adoração, o centro do nosso viver. Ele precisa ser o Senhor e não eu. Nós temos que lutar com a sociedade que diz, não, eu mando, eu resolvo, sou eu que decido, são as minhas regras. Não, as regras são do Senhor. Não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, aquele que me enviou. Em contradição, você encontra personagens bíblicos, e a lição de Jabes nos relembra. Por fazer o que ele queria, Adão fez com que Eva e toda a humanidade pecassem. Por fazer o que queria, Sansão colocou em risco a sua vida e de todas as tribos de Israel. Por fazer o que ele queria, Saul quase levou a nação ao declínio, mas Salomão e Roboão, por fazerem a sua vontade, levaram a nação ao declínio. Por fazer o que ele queria, Pedro colocou em risco, não só ele, como todos os discípulos, ao negar Jesus 3 vezes, por fazer o que queria. Judas pagou o preço da traição. O que o escritor de Crônicas quer destacar para a minha vida e para a sua vida é que não havia nada de especial com o homem Jabes. Ele simplesmente colocou Deus no lugar de honra, colocou a Deus no lugar certo. Ele procurou o Senhor com inteireza de coração, pediu ao Senhor as bênçãos dele, para que ele fosse próspero, abençoasse outras pessoas, e dessa maneira o nome do Senhor fosse exaltado. Deus é quem merece destaque nesse texto, porque Deus, como diz Paulo aos Filipenses, é aquele que faz muito além do que pedimos ou daquilo que pensamos. Em quarto lugar, Jabes destaca que a oração bíblica é sempre respondida. E que oração bíblica é essa? Pai, se desejares, passa de mim esse cálice, mas a tua vontade tem que prevalecer. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Que se cumpra em mim a vontade de Deus. Jabes ora pedindo a vontade do Senhor, mas ele recebeu aquilo que Deus lhe deu. Mas se ele não recebesse, ele diria, Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jabes tinha essa consciência, ele sabia que como Deus estava no lugar correto, ele sabia que só receberia aquilo que ele, Jabes, necessitava. Em concordância com o salmista, em concordância com outros textos bíblicos. O grande destaque nesse texto é que na oração bíblica, aquilo que nós pedimos é, Senhor, faça em mim a tua vontade. Senhor, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Na oração bíblica, a postura do crente é de receptividade, mas acima de tudo de gratidão. Sim, nós recebemos, sim, nós queremos as bênçãos do Senhor, sim, nós pedimos por ela, mas independente do que aconteça, somos gratos ao Senhor, porque com Ele temos relacionamento, porque é o nome dEle nós invocamos, porque é diante do Senhor que a nossa vida está posta, é por Ele e para Ele que nós vivemos, porque só o fato de termos comunhão com o Senhor já é em si mesmo a nossa grande conquista. Já é a nossa grande bênção, andarmos com o Senhor já é uma grande dádiva. Eu quero concluir destacando que em cima dessas 4 lições, Jabes orou e destacou mais 4 situações. Primeiro, Deus verdadeiramente o abençoasse. As bênçãos espirituais são as melhores bênçãos que Deus pode nos dar.
São coisas reais, palpáveis, são coisas que nós precisamos, porque vem diretamente do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Jabes orou pedindo que ele fosse verdadeiramente abençoado por Deus. Em segundo, Deus pediu para que alargasse todo o seu território. Como eu disse, não para que ele fosse abençoado e ficasse orgulhoso daquilo, não, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Como é que está o seu coração nessa noite? Seu coração tem pedido coisas para si mesmo? Ou tem pedido para o Senhor alargar o seu coração, alargar as suas fazendas, alargar a sua vida, a ponto de respingar as bênçãos em outros? Como você tem andado diante do Senhor? Como está o seu coração? Como está o seu território diante de Deus? Em terceiro, na minha conclusão, Jabes pediu em sua oração que a mão de Deus estivesse com ele. Tem muita gente que pede a mão de Deus para abençoar. Tem muita gente que pede a mão de Deus para resultados imediatos. Há um imediatismo no meio cristão. Jabes nos ensina que quando ele pede a mão de Deus, é para que a mão de Deus nos guie, para que a mão do Senhor esteja conosco, para que quando o mundo veja para onde a nossa vida vai, é porque somos guiados pela mão do Senhor. Ou será, eu vou usar a frase que usei na EBD no domingo, ou será que nós vamos preferir abrir mão da mão de Deus que nos guia, para trocar pela mão de Satanás que nos bofeteia? Será que a gente vai chegar a esse ponto, de trocar a mão de Deus que nos dirige, nem sempre pelos caminhos que queremos, mas pelos caminhos que precisamos, pela mão de Satanás que nos esbofeteia? Por incrível que pareça, há pessoas assim. Jabes nos alerta de que não há coisa melhor do que a mão de Deus estar sobre nós, estar sobre Ele, dirigindo os nossos passos em todos os momentos. Mas há uma quarta e última coisa nessa conclusão, que a oração de Jabes nos traz uma outra lição, para que Deus o guardasse do mal. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Por vezes a gente pede egoisticamente, e como disse Tiago, a gente pede e não recebe, porque pede para a gente. Quando Jabes pede isso, é porque quando você se levantar na presença do Senhor e se colocar Deus no lugar dele de honra, invocando o nome do Senhor, vivendo na direção dele, buscando a vontade do Pai, para que ele te dirija, para que ele alargue a sua fronteira, para que abençoe outras pessoas, o seu território, os seus celeiros sejam fartos, como diz o salmista também no Salmo 1, que da sua folha saia remédio, saia cura, e os seus frutos alimentem os famintos. Quando você se posicionar assim, o inimigo vai se levantar contra você, porque ele não vai ficar satisfeito. E a oração tem que ser: Senhor, não só me abençoes, não só alargue as minhas fronteiras, mas livra-me do mal. O desejo de Jabes era esse, e a oração de Jabes nos ensina que o nosso clamor tem que ser constante, para que o Senhor nos livre do mal. O mal da perseguição, o mal que nós cometemos contra nós mesmos, fruto do pecado que ainda habita em nós, fruto das nossas inclinações carnais. Quando o apóstolo Paulo diz que a carne e o espírito, elas são opostos entre si, significa que é o fruto do espírito que é manifesto pelo espírito, mas há obras da carne que o pecado nos inclina. E quando Jabes diz: Senhor, livra-nos do mal, guarda-nos do mal, por vezes ele diz: Senhor, guarda-me de mim mesmo, guarda o meu coração, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Pergunto a você novamente: como está o seu coração? Será que o seu coração, ele não tem ouvidos? É óbvio, ter ouvidos é a sua cabeça, é a minha cabeça. Mas metaforicamente, será que os seus ouvidos estão abertos, o seu coração está aberto para receber essa palavra? Será que nós somos preparados para entender que a oração de Jabes tem esses elementos tão simples às vezes, tão notórios, tão fáceis de identificar, mas que são relevantes demais para a nossa vida, e que precisamos, além de ser relevantes, relembrá-los, de colocar o nome do Senhor como exaltado, de saber que o lugar de honra é do Senhor e não meu, de perceber que não é pecado nenhum pedir a bênção do Senhor, contanto que não seja para mim, mas para abençoar a obra dele, para abençoar pessoas. O que a mão direita dá, a esquerda não vê, assim sucessivamente. Até que momento da minha vida eu vou continuar pedindo só para mim, tirando Deus da equação da minha vida?
pedindo para Deus: olha, não coloca a mão na minha cabeça, não me dirige não, deixa que eu resolvo meus problemas. E Satanás esbofeteando sem você perceber. Até quando o nosso coração, os nossos ouvidos estarão fechados? Eu quero dizer a você nessa noite que Deus concedeu a Jabes o que ele pediu, porque os seus ouvidos estavam abertos, o seu coração foi colocado diante do Senhor, ele entendeu quem Deus era, ele adorou o nome do Senhor, e isso está disponível a mim e a você por meio da palavra de Deus. Deus está sempre pronto a ouvir uma oração. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, mas e os seus? Como está o seu ouvido, você que está em casa? O escritor aos Hebreus diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. A palavra do Senhor, apesar das limitações, foi manifesta nessa noite, foi apresentada a você nessa noite. Então não endureça o seu coração. O que Deus está tratando com você, por meio de um personagem que não tem significado retumbante na Bíblia, ele não tem genealogia, ele surge, ele aparece, mas as lições que ele traz são profundas para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que ele apresenta, não como ele, personagem: olha, eu sou Jabes, eu sou poderoso, eu tenho livros escritos sobre mim, falando 1000 coisas. Não. Jabes diz assim: pode falar o que for ao meu respeito, eu quero falar do Senhor, quero invocar o nome dEle. Eu quero que você veja na minha vida, apenas com 2 versículos, que não importa nem o meu nome, nem a minha bagagem, nem a minha história de vida. Eu quero que você atente ao Senhor. Eu quero que você veja como o Senhor me abençoou para eu abençoar outras vidas. Como eu fui abençoado, surgido do nada, num livro que tem nada a ver comigo, apenas para dizer que eu invoquei o nome do Senhor. Que Ele está no lugar de honra da minha vida, e Ele pode estar no lugar de honra da sua vida. Basta que o seu coração fique aberto, basta que os seus ouvidos ouçam, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, você pode fazer esta oração de Jabes. Aí eu não tive como não fazer um trocadilho com o livro. Você pode fazer a oração de Jabes e pedir: Senhor, eu invoco o teu nome, me abençoas, Pai, não para mim, mas para que o teu nome seja exaltado. Senhor, me abençoas de tal maneira que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas, para que chegue naquele que precisa, para que a minha vida seja um instrumento, para que eu seja útil nas tuas mãos, para que o mundo veja a glória do teu nome, para que o mundo veja que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor, tudo converge de volta para ti. Que eu seja esse instrumento para mostrar ao mundo que as fronteiras do Senhor alcançam todo e qualquer coração. Pergunto: como está a sua vida, como está o seu coração? Fechado? Egoísta? Ou você pode nessa noite fazer como Jabes, pedir ao Senhor que Ele se manifeste de forma poderosa na sua vida? Eu queria orar por você, eu quero orar junto com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você que está aqui presente no auditório, e abaixasse sua cabeça, por uma razão muito simples. Quando nós pedimos isso, é para que primeiro você tenha um tempo sozinho particular com Deus, para que você possa refletir no que você ouviu, naquilo que Deus te trouxe à memória, naquilo que o Senhor está falando com você, porque Ele está falando contigo desde que você saiu de casa, desde que você veio até aqui, quando você cantou os cânticos e vai cantar novamente, quando você ouviu essa palavra do Senhor, e não a minha, Deus falou com você. Então você precisa de concentração nesse momento para que nada te distraia. E esse é o segundo momento, porque nós pedimos que você fique sempre de olhos fechados e cabeça baixa, para que você não perceba o que está acontecendo ao seu redor e não se distraia. Porque Deus fala individualmente com a gente, Ele não fala coletivamente. Não há salvação coletiva, é individual. Não há conserto coletivo, o conserto é individual. A tratativa é comigo e com você. Deus fala conosco: filho meu, se hoje atentamente ouvires a minha voz, e não endureças o coração. É individual, por isso a gente pede para que você faça assim e reflita. E o meu terceiro desafio é que essa palavra tenha encontrado o seu coração como um terreno fértil. E agora que você está refletindo sobre isso,
que você possa colocar diante do Senhor a sua vida, que você possa repetir a oração de Jabes: Senhor, eu invoco o teu nome, Senhor, me fazes próspero, não rico, não milionário, próspero, para que nada me falte e as minhas fronteiras se alarguem, para onde eu for eu seja, como o apóstolo Paulo diz, um embaixador, o bom perfume, o aroma agradável, onde eu ande as pessoas me vejam, mais do que eu falo, mais do que as minhas palavras, aquilo que eu vivo resplandeça a glória do Senhor. E se você colocar o seu coração disponível nessa noite, deste modo, como Jabes fez, não importa a sua história, não importa o seu nome, a bagagem que você carregue, o Senhor vai te transformar para a glória do nome dEle. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi aqui anunciada, Teu Evangelho foi aqui, ó Deus, aberto, e apesar das minhas limitações, o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, porque o Senhor tem um interesse pessoal em cada um de nós. Tu queres, ó Pai, transformar a nossa vida. O teu interesse é que sejamos filhos amados, imagem e semelhança do Cristo, para que, ó Deus, possamos invocar o teu nome, sendo transformados diariamente de glória em glória, num processo de santificação, ó Deus, que alarga as nossas fronteiras, com que faz com que a gente chegue a qualquer lugar e as pessoas reconheçam: ali vai uma serva, ali vai um servo do Senhor. Ó Deus, se alguém aqui nessa noite com uma história de vida pesada, com uma tristeza no coração, com o coração fechado, se aonde a minha voz alcança, o teu evangelho chegou pela internet, que neste dia haja transformação, Senhor, que haja corações aqui e pela internet, onde quer que esse meu irmão e minha irmã esteja, disposto a invocar ao Senhor, disposto, ó Pai, a se converter dos seus maus caminhos, a se arrepender e entregar a sua vida a Cristo Jesus, para que tudo convirja para o Senhor, para que tudo seja transformado por Ti e possamos orar como Jabes, para que possamos olhar como no profeta Samuel, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, como Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força, para que, como o apóstolo Paulo, dizendo a Deus em muitas de suas cartas, que dele e por ele são todas as coisas, porque aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumpri-la, porque a escrita de dívida que foi cravada na cruz, não há nenhuma condenação contra nós, porque somos filhos do Senhor, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se alguém nessa noite, ó Deus, que entende essa palavra e quer converter o seu coração, que o Senhor complete essa obra para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você ainda de olhos fechados, se você fez essa oração, entregou o seu coração a Jesus, escreva no chat: eu entrego o meu coração a Jesus, eu quero ter um coração como o de Jabes, eu quero ser quebrantado, eu quero invocar o nome do Senhor.